Diz assim a palavra de Deus: Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, concluído a reconstrução dos muros daquela cidade, vimos há 2 semanas atrás que todas as pessoas, o povo, com um só propósito, reunidos naquele local público, ou seja, diante daquela praça, eles ouviram as Escrituras. Não só a leitura, mas a explicação das Escrituras. Nós vimos que alguns homens, juntos com Esdras, naquela plataforma mais elevada, enquanto ele lia, outros homens, junto com os levitas, explicando no meio da multidão. E por assim dizer, a palavra atingindo o entendimento daquelas pessoas. E aqui nós vamos ver os efeitos quando a palavra é lida, quando a palavra é explicada e quando a palavra é aplicada. Observe atentamente nesses versos lidos do 9 ao 12, como a santidade, a alegria e a tristeza estão conectados. Na segunda parte do versículo 9, nós lemos: Esse dia é consagrado, ou seja, santificado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, ou seja, o oposto à tristeza, alegria. No verso seguinte, no 10º, na última parte, você vai ler: Este dia é consagrado, de novo, santo ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E de novo, no penúltimo versículo que lemos, nós vemos que os levitas tranquilizavam o povo, dizendo: nada de choro, ou acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. De novo, nos 8 primeiros versículos desse capítulo, nós vimos da necessidade da pregação da palavra. E no primeiro momento, essa palavra sendo pregada, até vou usar o título de um livro: Crer também é pensar. Aqui a palavra agindo na razão daquelas pessoas, mas não para na razão, no entendimento. Ela traz um efeito, ela afeta os seus sentimentos, as suas emoções. E nós vamos ver no versículo 12, não só razão, emoção, mas vontade, na ação daquelas pessoas. O povo reunido naquela praça, ao ouvirem, eu não sei se vocês perceberam de novo, no final do versículo 12, o final do verso diz assim: as palavras que lhes foram explicadas. A necessidade que nós temos de não só ler a palavra, mas entender a palavra, porque do contrário ela não vai surtir o efeito que Deus quer que ela faça na vida de todos aqueles que a ouvem. Lembrando que ouvir é obedecer. E aquele grupo de pessoas reunidos naquela praça, de repente algo esmagador acontece. Eles caem de joelhos, eles choram, eles lamentam. Por que esse povo chora? Porque eles entendem que eles eram transgressores da lei de Deus. Esse é o papel da lei de Deus. Essa espada que nos aponta para uma direção de desespero, porque mostra a santidade de Deus, quem Ele é, e nós, diante desse Deus justo e santo, como pecadores, merecedores da ira justa, de não atendermos às necessidades que Ele mesmo expõe na sua lei, na sua palavra. E aqui nós vemos um choro genuíno. Nós não estamos vendo aqui emocionalismo,
mas é um choro real dessas pessoas. E não é um choro individual, é um choro coletivo. Todos, inclusive crianças, jovens, adultos, idosos, choravam. Eles choravam coletivamente, porque de fato ouviram atentamente a palavra de Deus e se viram dignos da justa punição de Deus contra os seus pecados. Versículo 9, nós lemos: tendo-a ouvido, eles sentiram o poder de Deus agindo sobre as suas vidas. Eles choram. E é interessante que Neemias, nesse versículo 9, na verdade são 3 repreensões que ele e aqueles homens deram ao grupo, aquele grupo de pessoas. Eles pedem para que eles parassem de chorar. Não é estranho, em primeiro momento, você vendo a ação do Espírito Santo de Deus em quebrantar o coração daqueles homens, mulheres, jovens, idosos e crianças, e de repente Esdras e a liderança naquele dia pede para que eles parassem de chorar? O que isso significa? Primeira coisa que eu quero que você entenda nesse contexto, o significado do pedido de Esdras, é o seguinte: em primeiro lugar, Neemias não está dizendo que esse choro não era uma expressão genuína de arrependimento. Pela primeira vez eles se viram como pecadores diante da santidade de Deus. E acredite, isso sempre vai acontecer. Quanto mais você conhece a santidade de Deus, quanto mais você anda na luz de Deus, mais você se vê como um pecador, mais você vê as trevas do seu próprio coração. Se isso não acontece, alguma coisa errada está, ou com a palavra que você ouve, ou com a maneira com que você vive. E aqui Neemias não está dizendo isso. Mas olha que interessante, pelo contrário, esse choro é, como eu disse, a palavra de Deus, como a lei de Deus. Lembrando que eles ouviram os 5 livros de Moisés, ou seja, a lei de Deus. A espada que Paulo vai dizer que tem esse intuito de nos levar para o choro, para o lamento, para nos ver quem nós somos diante desse Deus justo. Paul Washer, um pastor e missionário que eu gosto muito, ele vai dizer de maneira muito sábia como nós devemos equilibrar as emoções com aquilo que nós ouvimos. Ele diz assim, abre aspas: apenas as verdades das Escrituras, entendidas com a mente e comunicadas através de doutrina, podem fornecer o fundamento certo sobre o qual devemos estabelecer nossas crenças e comportamentos, assim como determinar a validade de nossas emoções e experiências. Fecha aspas. Em outras palavras, a palavra de Deus, a teologia, não é separada das nossas emoções. Pelo contrário, a teologia, a sã doutrina, precisa afetar as nossas emoções. As lágrimas, muitas vezes, são necessárias. E nós temos que perguntar, é porque elas não aparecem, muitas vezes, nas nossas vidas. Especialmente diante das verdades que nós conhecemos e já fomos alcançados. Mas o segundo momento que eu quero que vocês entendam, por que Neemias pede para que o povo parasse de chorar? Segundo momento, ao corrigir o povo, deixa claro que a convicção de pecado não é um fim em si mesmo, especialmente em relação às lágrimas. Ok? Guarde bem isso. O choro, mesmo que seja genuíno, quanto às verdades da palavra de Deus, não é um fim em si mesmo, senão nós vamos estar correndo o risco do emocionalismo. Muitas vezes barulhos externos não é resultado genuíno de um barulho interno. E nós vimos há 2 semanas atrás acerca do avivamento que a palavra de Deus traz. Nem sempre avivamento está associado com barulho. Nem sempre todo barulho é genuíno. Às vezes é só barulho. Então Neemias, ele não quer que o povo também aqui, a gente pode pegar esse princípio, que a gente não lê essa passagem como se todo choro fosse genuíno.
se todo choro fosse prova de arrependimento, porque nem todos são, ok? Então a gente precisa ter esses dois princípios no pedido de Neemias, para que o povo parasse de chorar. E afinal de contas, eu pergunto de novo, se você estivesse ali, experimentasse dessa convicção de pecado, que você não produz, eu não produzo, mas a palavra de Deus produz. Se você estivesse na multidão, ouvindo a palavra, e o Espírito Santo iluminando essa palavra na sua mente, afetando as suas emoções, e agora você, em soluços, chorando, porque você entendia que você pecou contra Deus, assim como Davi, ao escrever o Salmo 51, pequei contra ti, só contra ti pequei, e ali Davi pede para que Deus não tirasse dele a alegria da salvação. Se você estivesse naquela multidão, como entender o pedido de Neemias? Como assim? Eu estou experimentando pela primeira vez uma salvação genuína, estou sendo convicto pela palavra de Deus, que pequei contra Deus, eu estou desesperado, como assim parar de chorar? E eu chamo a sua atenção, de novo, para o contexto, para a gente entender o que significa esse pedido de Neemias e daquela liderança. A festa dos tabernáculos, meus irmãos, ela acontecia no 15º dia, você pode ver isso lá em Levítico, no capítulo 23, os versos 33 a 44, e aqui é como se fosse uma antecipação dessa festa, na data dessa reunião do povo naquela praça, você vai ver lá no primeiro versículo desse capítulo 8, e aqui ela teve o início no 2º dia, você pode ver isso lá no versículo 13, que a gente vai considerar na semana que vem, se Deus quiser, ou seja, a ocasião aqui é para festa, e não para choro e para lamento. Mas mesmo assim, se você estivesse lá, você poderia perguntar, mas como assim, Neemias? Festa? Por que festa? Como eu vou me alegrar se a pessoa que eu mais amo está entristecida? Como eu vou me alegrar se eu mereço a punição desse Deus justo e santo? E o versículo 10, no final, nós vamos entender a razão pela qual o povo precisava estar alegre. Olha comigo, a última parte do versículo 10, talvez muito falado e muito de maneira equivocada, entendido errado. Não se entristeçam. Qual a razão? Porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou em outras palavras, a alegria do Senhor é a vossa força. Aqui nesse contexto de choro, lamento, é tristeza, fraqueza, e aqui nós vamos ver um paradoxo de alegria e força. O que essa frase significa? Alegria do Senhor é a vossa força, ou os fortalecerá. Meus irmãos, porque Deus é a fonte, em primeiro lugar, dessa alegria. Deus é a causa dessa alegria. Mas qual que é a fonte, qual que é a causa da alegria de Deus com um povo que só trouxe tristeza para ele? Inclusive tudo que eles estavam sofrendo era consequência disso. Porque Deus tinha um prazer. E qual que era o prazer de Deus? Em fazer a bondade, em detrimento ou a despeito de, ou apesar do povo pelo qual Ele escolheu. Deus jamais retribui o mal com o mal, porque Ele é um Deus, ao mesmo tempo justo, misericordioso. Ele jamais vai tratar você da maneira com que você merece, mas Ele vai tratar você e eu, graças às suas ricas misericórdias, e nós vamos encontrar fonte disso. Meus irmãos, o bom prazer de Deus, nessa passagem, nesse contexto, nessa história que nós estamos vendo, nada mais é do que Ele agindo por trás de todas as coisas, em todos os detalhes. Às vezes a gente perde Deus de vista, porque a gente está olhando o que Neemias faz, a vida de devoção, de oração, a organização, a vida de Esdras, a dedicação dele com a palavra, o ensino e a prática, mas não percam de vista quem está por trás disso tudo, o próprio Deus. Foi Ele que usou Ciro e moveu o coração daquele imperador como um curso de um rei, para que permitisse que o povo voltasse para a terra. Foi Ele que moveu o coração de Esdras nessa leva para edificar de novo o templo.
Foi ele que moveu o coração de Neemias para voltar e edificar os muros daquela cidade, e agora os dois juntos para edificar de novo um povo, tudo para louvor da sua própria glória. É Deus por trás de toda a bondade, a despeito e apesar do povo que merecia a justa punição de seus pecados. É um povo que nós poderíamos recitar Jeremias 29, versículo 11, onde o próprio Deus disse: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Meus irmãos, se Deus não tivesse nenhuma razão para salvar você e eu, Ele faria pelo seu próprio nome. Ele faria pela glória e honra do seu próprio nome. Foi isso que o convenceu. Aquele argumento de Moisés como intercessor, intermediador entre o povo que havia pecado, fazendo aquele bezerro de ouro, e Deus que iria punir aquele povo e dissipá-los de uma vez por todas. E ele não fez, porque Moisés disse: o que os seus inimigos vão pensar a teu respeito? O que vão dizer a teu respeito? O Senhor não é poderoso o suficiente, só tirar um povo de maneira poderosa do Egito e agora fazer com que eles morram, pereçam no deserto? E Deus não fez. Não porque o povo merecia, não porque Moisés era um intercessor perfeito, não, porque Deus sempre foi, sempre será misericordioso. E Ele poupou, Ele não derramou a sua ira naquele povo, naquele dia, porque mais tarde Ele iria fazer no seu filho. Porque esse Deus que é justo, esse Deus que é misericordioso, Ele não deixa de ser justo. E toda a bondade que Ele manifesta é porque é a sua natureza, é quem Ele é, independente de você, independente de mim, especialmente em desobedecê-lo ou não, ou obedecê-lo ou não. Salmo 126, versículo 3: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É isso que Neemias queria que o povo entendesse. Gente, agora é hora de festejar. Para de ficar olhando para o seu próprio umbigo. Olha a fidelidade de Deus no passado. Esse Deus não muda, o que Ele prometeu Ele vai cumprir, a despeito e apesar de nós. Hoje é motivo de festa. E é interessante que eles vão ver algo para entender a razão da festa. Algo muito palpável naquele festival. Durante aquele festival, algo particular que o sacerdote fazia, sem dúvidas, iria trazer à mente do povo a razão pelo qual não era motivo de choro, mas de festa. E que de fato, eles não seriam punidos, eles seriam perdoados. Mas como isso ia acontecer? Eu vou ler para vocês Levítico 16, versos 21 e 22. Olha o que diz a palavra de Deus. O sacerdote, sobre um particular durante aquela festa: então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Um animal era sacrificado. O outro animal, conhecido como bode expiatório, era solto no deserto, fora daquelas muralhas, para morrer no lugar do povo. Meus irmãos, nem todos os bodes do planeta, nem todos os animais do planeta derramaria o sangue necessário para que pecadores como eu e você fôssemos perdoados, porque aquilo apenas era um símbolo do único e verdadeiro sacrifício em favor da humanidade, que era o próprio Filho de Deus que morreria. O próprio Filho de Deus, como esse bode expiatório, morreu fora da muralha, do lado de fora, crucificado entre dois criminosos. É isso que esses animais, de maneira simbólica, deveria trazer na mente daquele povo. E não é uma fé menor do que a sua ou a minha, porque nós, desse outro lado da cruz,
contemplamos algo que aquele povo não contemplava, mas o mesmo Espírito trazia a eles essa alegria. A propósito, a alegria é fruto do Espírito, a alegria de finalmente o nosso choro ser transformado em alegria, porque agora finalmente nós fomos perdoados. E eles, ao olharem aqueles animais ser sacrificado e o outro abandonado no deserto, trazia essa convicção, trazia essa certeza. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca nesse texto, no versículo 10, 3 coisas interessantes acerca dessa alegria, 3 aspectos importantes. Ele vai dizer, no primeiro aspecto, Deus tem aqui essa alegria, a origem é de Deus, é uma origem divina, o conteúdo é bendito e o efeito é glorioso. Essa alegria tem 3 aspectos na vida do cristão. Ela tem uma origem divina, ela tem um conteúdo bendito e ela tem um efeito glorioso. O que ele quis dizer com isso? Uma origem divina, a alegria do Senhor. Ela não está presa às circunstâncias, algo que você tem ou não tenha, é a alegria do Senhor. Ela não é uma alegria sentimental apenas, ou momentânea apenas, é uma alegria indizível, cheia de glória. O segundo aspecto que ele vai dizer, o conteúdo bendito. Deus não é apenas a origem, mas o conteúdo dessa alegria. Ele vai dizer, o povo de Deus, mas em Deus, a sua graça, seu amor, seus dons, e na presença de Deus, há plenitude de alegria. E o terceiro aspecto que ele vai mencionar, um efeito glorioso, ou seja, a força do povo de Deus. Finalmente, meus irmãos, essa mesma palavra que atingiu a razão, influenciou os sentimentos, ela também afeta a vontade. Repito, a palavra de Deus precisa afetar a nossa razão e influenciar os nossos sentimentos e, como consequência, a nossa vontade. Olha o versículo 12, o que acontece? As pessoas obedecem. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. De uma outra forma, eu poderia dizer que todas as vezes que nós celebramos da Santa Ceia, deveria trazer isso à nossa memória. O pão partido, o cálice da nova aliança, deveria instigar em vocês essa alegria, grande alegria que o povo entendeu ao ver aqueles animais sendo sacrificados. E olha que interessante, dois lados da mesma moeda. Eles obedecem em sair, comer e festejar, mas há uma outra forma de obediência aqui também, que é a solidariedade. Eles vão repartir com quem nada tinha preparado. Então, 2 formas claras da obediência, em parar de chorar, porque agora eles tinham a razão para parar de chorar, e grande alegria, mas também para compartilhar de maneira solidária com aqueles que nada tinham preparado. Numa outra versão bíblica, na NVT, versículo 12, então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Conclusão, meus irmãos. O pecado, ele afetou o homem todo, e todo o homem. Ele afetou a nossa razão, ele afetou as nossas emoções. E é óbvio que ele afetou as nossas vontades. Choramos quando deveríamos estarmos alegres. Nos alegramos quando deveríamos estar chorando. O que fazemos não é o bem que desejamos, mas o mal que não queremos fazer. Graças a este pecado que habita em todos nós. O seminarista Mário, no domingo passado, fez aquela pergunta: como é que a gente explica um bebê que nunca foi ensinado a pular o berço? Simplesmente porque ele é pecador. Ele já nasce com essa natureza má, de fazer o mal. Você não precisa ensinar uma criança a fazer arte, ela já nasce
pronta para isso. É o que o pecado nos deu como herança em Adão. Meus irmãos, eu não sei se você experimenta da tristeza que é quando você entende a palavra de Deus e quando você decide espontaneamente por você mesmo desobedecê-la. Você entristece esse Deus que habita em você. Você entristece a pessoa que você deveria amar com todas as suas forças, com toda a sua mente, com toda a sua vontade, o próprio Deus. E eu queria perguntar para vocês nessa noite, qual foi a última vez que você chorou por ter feito algo que trouxe tristeza ao coração de Deus? Qual foi a última vez que você chorou, não porque foi flagrado, mas porque o Espírito de Deus te constrangiu a ponto de confessar algo que você fez? Qual foi a última vez que você chorou pelos pecados do mundo? Não porque os pecados do mundo trazem guerra ou consequências ruins à humanidade, mas porque os pecados do mundo é uma afronta à santidade de Deus. Quando foi a última vez que você viu qualquer má notícia nos jornais e você chorou por isso? Eu não sei, eu posso estar equivocado, mas eu acho que nós estamos vivendo já quase 2 anos de pandemia, um período que nós não deveríamos fazer tanta festa, mas deveríamos nos vestir do pranto e do lamento. Tiago, no capítulo 4, versos 9 e 10, ele vai dizer assim: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Meus irmãos, como brasileiros, quantos anos a nossa terra ainda é conhecida como a terra do futebol, a terra do carnaval? Isso deveria trazer para nós vergonha, choro, lamento. Talvez você esteja entristecido ou indignado com a corrupção, mas o maior problema do coração do homem não é o que ele faz com a corrupção, mas é o seu coração corrompido. Nós precisamos clamar a Deus misericórdia pela nossa nação. Nós precisamos vestir essas vestes de lamento. Se a igreja não chora, se a igreja não se humilha, quem vai fazer isso? Especialmente nós que somos o povo da palavra, que conhecemos o Deus da palavra. Aonde estão os homens e as mulheres que se colocam na brecha e choram pela maldição do pecado sobre a humanidade? Talvez você já ouviu, talvez você recita o versículo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meus irmãos, quando Deus dá a oportunidade de você chorar, você não quer nem que dure uma noite. Às vezes nós não experimentamos a alegria do Evangelho, porque talvez nós não choramos o necessário. Eu não estou dizendo que ser cristão é ficar com a cara emburrada. Eu não estou dizendo que cristão é ser quadrado. Eu estou dizendo que cristão é ser sensível, especialmente quando o Espírito Santo fala. Especialmente quando o Espírito Santo fala com você e você sabe que não é só a sua consciência, e você simplesmente fecha o ouvido para o Espírito Santo de Deus. Você o entristece. Muitas vezes os olhos secos de muitos cristãos explicam porque de fato eles não são alegres, especialmente em desfrutarem da maior de todas as alegrias, de ter sido perdoado de todos os seus pecados em Cristo Jesus. Eu não vi a hora de a gente ficar sem máscara, sabe por quê? Porque eu queria cantar sem máscara, especialmente as verdades que pela graça de Deus eu tenho experimentado, da salvação em Cristo Jesus. Eu não queria ficar sem máscara porque ela me incomoda, não, porque ela me atrapalha a louvar o Deus que eu amo, porque eu creio nessas verdades, elas são reais para mim. E talvez a maneira com que você canta deixa claro se você crê ou não no que você canta.
Talvez as pessoas que passam lá fora, ou ouvir o nosso louvor aqui dentro, sem dúvidas, isso pode ajudar ou nos atrapalhar com o nosso testemunho. Você se alegra de ser perdoado, de que nada te condena mais diante de Deus, de que a ira de Deus não está mais contra você, mas a graça, o amor, a misericórdia totalmente ao seu favor, porque uma vez por todas Ele já colocou a ira justa dele em Cristo no seu lugar, e Ele em troca colocou a vida perfeita do Filho dele, que você nunca vai viver, e a obediência de Jesus, que você nunca vai obedecer, colocou em você, no seu lugar. Essa é a santa barganha de Deus. Esse é o Evangelho que você precisa lembrar todos os dias quando levanta da cama. Olha as palavras profundas de Spurgeon em relação ao milagre dos milagres, que ele vai chamar em relação a um pecador como nós, como você e eu, sermos perdoados. Olha o que ele disse, olha a profundidade disso, abre aspas. Ele falando de Deus em perdoar, em nos perdoar, abre aspas, o infinito amar uma criatura insignificante, uma sombra que declina, não é isto uma maravilha? Para Deus apiedar-se de mim, eu posso entender. Para Deus condescender-se para ter misericórdia de mim, eu posso compreender. Mas para que Ele me ame, para o puro amar o pecador, para o infinitamente grande amar um verme, é incomparável. Um milagre dos milagres. Fecha aspas. Meus irmãos, o maior milagre não é você ser curado do câncer. O maior milagre não é você ter uma vida financeira equilibrada. O maior milagre não é você ter um casamento equilibrado. O maior milagre é você ser salvo. O maior milagre é você ser chamado filho e filha de Deus. Se qualquer doença, se qualquer circunstância te levar à salvação, você é o homem ou a mulher mais feliz do mundo. Porque o que adianta você ter tudo no mundo e perder sua alma? Isso é loucura. Isso é loucura. E finalmente, a alegria de ser salvo, esse milagre dos milagres, como Spurgeon bem disse, nos leva a praticarmos a maior de todas as solidariedades. Qual que é a maior solidariedade? Qual o maior bem que você pode fazer na vida de outra pessoa? Uma cesta básica? Não. Embora não dispense a cesta básica para um estômago vazio, porque de outra forma ele não vai ouvir o Evangelho. Mas a maior solidariedade que nós podemos fazer é compartilhar das boas novas de Cristo Jesus. É você estar do lado de um leito de hospital, conversando com o enfermo, talvez nos seus últimos segundos de vida, e você contemplar da alegria daquela pessoa, reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você talvez durante 90 anos, você não conheceu aquela pessoa, mas nos últimos 90 segundos dela, você foi um instrumento para que ela reconhecesse a Jesus e foi salva, foi o maior bem que você fez em toda a vida dela, em toda a história daquela pessoa. Porque essa é a razão pelo qual Cristo veio, nos levar de volta para o Pai, nos salvar do próprio Pai. Minha última pergunta para vocês: o que de fato te deixa alegre? O que de fato te deixa alegre? O que te motiva a começar amanhã mais uma segunda-feira? Será que você quer experimentar dessa alegria de ser um instrumento nas mãos de Deus para que alguém na semana que vem seja salvo? E quando eu falo isso, meus irmãos, eu não estou dizendo para trazer pessoas para a igreja, que assim seja também. Nós temos que ter visão de reino. Se você for um instrumento na salvação de alguém, e ela vai em qualquer outra igreja séria, que é pregar essa palavra, explicar essa palavra, aleluia, glória a Deus por isso. Faça isso.
Faça isso. Ano passado, 2021, quantas pessoas você compartilhou o Evangelho? Quantas pessoas estão em qualquer outra igreja, porque você foi instrumento disso? Ou aqui, as pessoas que estão aqui hoje, quantas dessas pessoas você foi instrumento de Deus? Se não foi, o que você está esperando? O que te impede? E eu te dou uma dica: comece orando. Comece simplesmente orando por quem quer que seja. E eu vou encerrar com o refrão que nós cantamos hoje à noite. Eu espero que isso seja uma realidade na minha vida e na sua vida. Naquele refrão que nós cantamos no último hino, que disse: só teu, Senhor, eu quero ser, viver para demonstrar que a força para te obedecer jamais de mim virá. Pai, me salvaste, vem me usar como convém a ti, e então para sempre vou cantar, só me glorio em ti. Vamos orar? Pai, nós queremos te bendizer, queremos dar ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque esse é o fim pelo qual o Senhor criou todas as coisas. Glória, honra e louvor. Esse é o fim pelo qual a sua palavra é pregada. Esse é o fim pelo qual ela, pela poderosa ação, mediação e poder do teu Espírito Santo, ao convencer o pecador, esse é o fim, dá ao Senhor glória, louvor, especialmente em Cristo Jesus, que salva qualquer pecador que seja. Pai, nós te pedimos, talvez nós precisamos orar como aquele puritano, ao pedir o dom das lágrimas. Talvez no meio de nós há pessoas que por muito tempo não choram, talvez até choram por motivos egoístas, mas não porque quebrantam o teu coração, entristecem o seu coração, não porque desobedecem a tua palavra, não porque não vivem uma vida digna do sacrifício do teu filho. Essa é a razão, Pai, que nós queremos chorar. Essa é a razão que nós queremos ser um povo das lágrimas. Pai, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a nos humilhar debaixo da tua poderosa mão, especialmente quando a tua palavra nos confronta, especialmente quando a tua palavra nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nós oramos, livra-nos da religiosidade, livra-nos, Senhor, do emocionalismo, mas gera em nós uma convicção genuína, gera em nós uma metanoia na nossa mente, gera em nós uma revolução nas nossas emoções, gera em nós uma ação na nossa vontade, onde é obra exclusiva do Teu Espírito Santo, Pai. A Tua Palavra nos diz que quando nós ouvimos e não praticamos, nós estamos condenando a nós mesmos. É mais razão pelo qual a Tua ira é justa contra nós, porque agora muito tem sido dado, muito será cobrado. Mas, Pai, que alegria é poder obedecer o Senhor, que alegria é poder compartilhar desse amor que nos alcançou, esse amor que de fato mudou as nossas vidas, esse amor que de fato se encarnou em Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos a sermos um povo que de fato vive e compartilha essa verdade, que essa alegria não seja uma alegria circunstancial, momentânea, passageira, mas uma alegria cujo a fonte é o Senhor, uma alegria cujo a ação é o Senhor, uma alegria cuja força de obedecer e de sermos quem o Senhor nos chamou para ser, vem do Senhor, Pai. E nós te agradecemos, porque tudo é Cristo, é nele, é para Ele, é por meio dele, que tudo isso é possível, e nós te louvamos, Pai, em Cristo Jesus. Amém.